Olá, irmãos. Estudamos ao longo dos vídeos 1, 2 e 3 como o processo de desprendimento, quando nos desvinculamos no corpo físico e entramos em contato com a esfera sutil da vida, com o mundo espiritual. E este contato, junto com este desprendimento, eles são caminhos de ajustes mentais, caminho de ajuste dos nossos sentimentos, de renovar nossas propostas de vida e também de desenvolver gradativamente a nossa percepção espiritual. Isso estão nos 3 vídeos anteriores. E agora, neste vídeo, vamos falar de Deus dentro de nós, da nossa sintonia com o divino, do que nós adquirimos de bom, do que nós fizemos em harmonia com Deus ao longo da nossa vida, que se reflete na voz da consciência, ou, numa expressão mais específica, no campo consciência alerta. Para iniciarmos, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo e compor gradativamente uma compreensão mais ampla sobre a voz da consciência. Antes da citação, vamos falar aqui que quando falamos de consciência, no sentido que estamos utilizando aqui, é nessa expressão da voz, daquela voz que nos fala, que vem do interior, que nos alerta sobre os caminhos da vida. Tá certo? Então, a consciência está sendo neste sentido. Então, vamos lá para a citação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que para a gente é um norte de amor e fraternidade, que Jesus é o caminho para os nossos passos aqui nesta encarnação. Vamos lá. Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Está aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês viram aí na citação, a voz da consciência, para nós escutarmos, porque só bons conselhos ela vos dará. Se for bons conselhos, está relacionado à voz da nossa consciência, aquela voz que nos alerta sobre o bem e sobre o mal. É tão interessante, não é isso? Como a gente compõe, como entender essa voz que vibra lá dentro da gente, como um alerta que às vezes nos faz sentir remorso. É isso que iremos fazer aqui hoje. E para tanto vamos recorrer, estamos aqui utilizando várias citações para sedimentar este conceito. Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo novamente, para termos mais um detalhe sobre esta voz, sobre a voz da consciência. Deus nos deu para nos melhorarmos, justamente o que nos é necessário e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Mas ele nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz consigo ao nascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Então, voltando aqui ao início, ele nos deu para nos melhorarmos. A voz da consciência e as tendências instintivas. Aqui, essa informação profunda nos fala que Deus nos guarda, nos dá o caminho de ajuste através da voz da consciência. Então nós nascemos, como diz na citação, no Evangelho segundo o Espiritismo, com a voz da consciência e com as nossas tendências instintivas. Aí vamos ampliar essas tendências instintivas. As tendências instintivas estão relacionadas a tudo
está em sintonia em razão de tudo que nós fizemos no passado. Vamos ampliar um pouco esse instinto. Vamos trazer para toda a nossa bagagem de ações. Porque isso fica registrado no interior da nossa mente e vibra. E, embora a gente não tenha acesso ao nosso passado de forma direta, ele está influenciando na formação dos nossos pensamentos, nas nossas decisões, no nosso comportamento condicionado, naquele que nós fazemos sem pensar. Está relacionado ao nosso passado. A nossa forma de entender a vida é uma composição que fomos fazendo ao longo das nossas encarnações. Então, o nosso presente aqui está relacionado ao passado. Então, essas tendências que nós temos, claro, instintivas falando biologicamente, temos sim. Mas, além disso, como diz aqui também, nós nascemos com tudo o que nós temos, com tudo o que nós somos. E Deus tira algumas partes, como diz aqui na citação, né, que podem nos prejudicar. Então Ele nos faz esquecer. Embora certas ações limita o corpo, ele é uma forma de limitar tudo que o nosso espírito pode expressar para fazermos aqui exatamente o que precisamos nesta encarnação. Então, é o amor de Deus que nos coloca a voz da consciência e, ao mesmo tempo, retira como impulsos determinantes certas ações, algo que nós temos no passado, tendências, características da nossa personalidade que podem ser impulsos negativos, podem ser relativizados em uma reencarnação. Claro, isso aqui dentro de uma forma geral, né? Não especificamente, porque cada caso é um caso. Isso eu estou falando de forma geral, como está também dito de forma geral no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem aí o contraponto. O quê? A voz da consciência. Então, vendo como é importante, a gente às vezes não dá a devida importância da voz que fala aos nossos sentimentos, que reflete em nossas ações. Aquela voz que brota lá do fundo, às vezes a gente não está pensando e sente o remorso devido às nossas ações. É a voz da consciência. E vamos aqui para mais uma citação para a gente ir refletindo passo a passo, camada a camada, sobre a voz da consciência. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem, do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Vejam como Deus é bom. Ele colocou nessa área energética, vamos assim dizer, todas as nossas boas ações, todas as nossas boas resoluções que nós tomamos ao longo da nossa trajetória de vida, compondo a voz da nossa consciência, compondo essa fala bendita que está a vibrar dentro de nós. Então, cada um tem uma voz diferente do outro, cada individualidade, porque nós temos trajetórias de vidas diferentes. E nós compomos essa voz da consciência diante das nossas ações juntos do amor de Deus. Então, todas as boas resoluções, tudo que nós fizemos em harmonia com o Pai, está dentro, está vibrando, está nos orientando. Então, quando nós fazemos algo que o remorso bate, é a voz dizendo assim, nos alertando assim: olhe, você está fazendo algo que está de encontro ao que você já decidiu, ao que você já conhece que não é bom. Você já sabe que isso não é bom e está fazendo de novo.
o alerta. Olhe, estamos alertando que você já tem ações no bem e que não precisa se prejudicar. Então, grande parte desses impulsos que vêm de remorso quando agimos, vem de nossa própria trajetória evolutiva, do bem que já adquirimos. Por isso é importante, como está aí nessa citação anterior que eu li do Evangelho, né? A voz da consciência, as tendências instintivas, porque a voz da consciência é o contraponto, é nossa ligação conosco mesmo, com nossa evolução, que não se perde. A nossa evolução do bem está a nos orientar. Olha que interessante, as orientações que nós temos de ação para o bem, os alertas que nós temos, que brota do nosso interior, do nosso pensamento, provém das nossas decisões em harmonia com o amor de Deus. E tem mais um detalhe, na voz, nessa consciência que nos alerta. Que vamos ver aqui, um detalhe extremamente importante que está no Livro dos Espíritos. Vejam que interessante. Além das boas resoluções, como está aqui na citação acima, né? As boas resoluções que tomou, que compõem a voz da consciência, vemos aqui na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. Uma das respostas menores do Livro dos Espíritos, na consciência. Então, na nossa consciência, está escrita a lei de Deus. Junto em harmonia com as nossas resoluções, com as nossas boas ações que nós fizemos ao longo da vida. Percebe como isso? Eu não tenho palavras para dizer. Só a misericórdia divina, o amor infinito de Deus que nos coloca esta orientação, este campo energético mental, este campo da consciência, onde está escrito, não em palavras, né? A lei de Deus não é um tabernáculo, não, cheio de coisas, não é um livro com incisos e artigos. A lei de Deus é tudo que está em harmonia com o pensamento amoroso do nosso Pai. Então, nós temos uma conexão direta com Deus, vibrando no interior mais profundo da nossa mente, associado já ali, próximo das vibrações do Espírito. Essa energia que a gente não pode comensurar, não compreende, a gente só tem em sentido mais abstrato, mas está aí. Está o seu efeito. O seu efeito, cada um não pode dizer que não sentiu. Ninguém pode dizer que a voz da consciência não existe. E é Deus que está organizando o caminho da nossa vida. Está fazendo com que a gente decida o melhor, se quisermos. É a liberdade. É a liberdade que cada um tem de decidir o caminho da sua vida. Mas sempre a voz da consciência vai estar lá. Essas informações, vou dizer aqui, né, fazer um parêntese. Essas informações, essa organização de pensamento com relação à voz da consciência, não posso dizer que é minha. Claro que o vídeo ainda vai se estender, vamos falar mais. Mas principalmente do benfeitor Carlos, que nos tem falado sobre isso, e a gente vai entrar em detalhes. Não quero trazer para a minha pessoa essas conjecturas, esses pensamentos,
porque se deram principalmente algumas vezes em conversas, em mensagens com o nosso irmão Carlos. Mas vamos continuar a nossa reflexão sobre Deus em nós, sobre nós em sintonia com o amor de Deus. E tem um detalhe, vamos agora desenvolver, já que temos a base de compreensão da consciência, do campo da consciência, que são as nossas resoluções que nós tomamos, as nossas ações, tudo que nós fizemos no passado, está ali guardado nesta área mental, junto com a lei amorosa, a lei de Deus. Ou seja, as nossas ações que vibram, que estão registrados, são registros do nosso passado em sintonia com nossa conexão com Deus. Porque essa lei de Deus é o que nos conecta, que nos faz elevar o pensamento, o nosso padrão interior. Isso vamos conversando aos poucos. Mas vocês podem pensar, já ter até pensado ao longo, ele não falou nada, será que não é um espírito superior, um benfeitor, um anjo da guarda, um anjo do guardião? É possível sim. Vamos ver aqui o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre este assunto. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. O anjo guardião, o espírito protetor, o mentor espiritual, aqueles irmãos que nos guardam, espíritos familiares também podem compor esta voz que, através do padrão vibrátil de harmonia que tem no campo da consciência, chega até nós. Chega até nós. O caminho de harmonia e de que o padrão vibrátil deste ambiente, desta área que está dentro de nós, nos faz também entrar em sintonia, mudar a estação vibrátil do nosso interior mental, do nosso espírito. Então, é por aí também que os espíritos benfeitores nos alertam. Então, muitas vezes essa voz pode ser uma intuição de um espírito benfeitor, mas pode ser também, em grande parte das vezes, da nossa evolução, no sentido de chegarmos mais próximos do amor do Pai. Não podemos esquecer isso. E vamos, para fechar este pensamento, utilizar uma referência do nosso irmão Emmanuel. Não podemos deixar de nos referir a esse espírito que está aqui a nos guardar. É um verdadeiro anjo protetor da humanidade, que nos ajuda a compreender o caminho para seguirmos para o melhor. Vamos na citação e refletir um pouco sobre o que o nosso irmão Emmanuel nos fala. Eis porque a doutrina espírita fuge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. É tão impactante, tão profunda essa mensagem de Emmanuel, que nós precisamos parar para entender. Quando ele nos fala da mente humana, os estatutos divinos dentro de nós, está falando
da lei de Deus. Os estatutos divinos que está dentro de nós. Aonde? Na consciência. E que a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio de decidir, está associado ao dever de agirmos com o bem, para o bem. Ou como lhes diz de forma mais direta, de fazer o que se deve. Então, nós temos aí ele se referindo de forma profunda sobre os alertas que a consciência nos dá, da nossa própria estrada evolutiva e da lei de Deus, que são os estatutos divinos que estão dentro de nós. Não podemos esquecer isto. A liberdade que nós temos, o nosso livre-arbítrio. Temos sim o livre-arbítrio, a liberdade de decidir, mas também temos o dever de seguir em harmonia com o que Jesus nos propôs nesta vida aqui na Terra, no sentido amplo. Todos nós temos como mestre, como guia, Jesus. E a proposta dele é muito transformadora, desafiadora. E não podemos deixar de lado o nosso dever de seguir Jesus. Falamos em vídeos anteriores sobre o problema do pesadelo, do desequilíbrio, da desarmonia interior que pode causar um sono profundo no plano espiritual, em que o corpo espiritual está lá adormecido, mas um pesadelo recorrente acontece no interior da mente. Sabe o caminho para sair desta dificuldade? A gente viu no livro Os Mensageiros qual era a resolução para estes irmãos, que eram 2.000, em torno de 2.000 que estavam lá em um ambiente em que André Luiz visitava, e o que eles faziam eram preces e passes magnéticos, para que o espírito aos poucos fosse despertando. Essas energias mais sutis, de vibrações harmoniosas, entram em sintonia com o campo da consciência, onde está lá resguardado, sem ninguém tocar. Porque é esse ambiente onde estão nossas resoluções em amor, em sintonia com o amor de Deus, ninguém pode mexer. Nenhum espírito que tenha profundo conhecimento do magnetismo consegue acessar esses registros das nossas boas ações com a lei de Deus, das nossas boas ações em sintonia com Deus. É a nossa defesa que Deus amorosamente nos colocou. Então, o campo da consciência também é uma área mental de proteção, de autoproteção. Então, esses espíritos estão lá deitados, e quando os magnetizadores vão aplicar passes, eles entram em sintonia de prece, e essas boas resoluções que nós tomamos, a voz da consciência ecoa pelo ambiente mental. E aos poucos vai mudando o padrão. É a partir de nós mesmos que Deus nos resgata. Então, essa harmonia vai devagarzinho retirando esse moto contínuo do pesadelo. Do mesmo jeito
É o caminho que nós falamos no vídeo anterior. Citamos os ovoides que perdem a forma, a morfologia do perispírito, do aprofundamento tão grande dos seus remorsos, de ficar num pensamento único que transforma e muda a sua forma espiritual no mundo espiritual, que perde a sua forma e fica numa forma ovoide, como nos escreve André Luiz. O caminho é o mesmo. Perdeu a morfologia espiritual, mas a sua mente está lá. Os seus registros mais próximos do espírito então, estão lá. O campo da consciência alerta, da consciência que alerta, está lá. É o caminho de retorno para o equilíbrio. Então, a gente não pode dimensionar a importância da voz da consciência na nossa vida. Aquela mulher que virou lobo, que nós citamos lá no livro Libertação, que tomou a forma de um animal ante um processo hipnótico dirigido por um espírito que estava interiorizado de raiva e de ódio, sem compreender o caminho de Deus, que existem espíritos assim, com muito ódio, muita raiva no plano espiritual. Existe sim. Como existe aqui entre os encarnados, no mundo espiritual existe talvez até mais profundos em sua expressão de ódio. Então essa moça que se transformou no lobo, ela não era um lobo. Ela estava em um processo hipnótico em que acreditava ser um lobo. Naquele pensamento recorrente. E qual é o caminho de volta? Está nos refúgios do seu espírito, na essência, nesse campo energético da consciência, onde estão registradas todas as ações que ela fez no bem. E também o caminho de sintonia com Deus. Quando entra em harmonia, são olha as duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. As boas resoluções que tomou, o alerta que brota do seu interior, da sua própria vivência, da sua própria experiência, e também Deus a falar no interior da pessoa. É o caminho de ajuste e do equilíbrio de todos nós. Quando entramos em prece, nós entramos em sintonia com Deus. Nós entramos em sintonia com o amor de Deus. Nós também colocamos para vibrar no nosso interior mental os caminhos de harmonia, as nossas resoluções, os nossos objetivos em harmonia com Deus, o nosso dever, como nos coloca Emmanuel, a nossa liberdade, mas a liberdade de fazer o que se deve. E quando entramos em prece, nós compreendemos o nosso dever. Não podemos deixar de lado o que nós somos, a centelha divina que temos dentro de nós. E o que nós somos de bom, porque todos nós temos muita bondade, muita fraternidade, muito amor que distribuímos ao longo da nossa vida. Todos nós temos. Não podemos esquecer disso. E vamos agora a uma citação do livro Mentalmagnetismo e Espiritismo, do nosso irmão Carlos, que falei anteriormente, e vamos especificamente aqui a uma mensagem dele sobre o campo consciência alerta. Por servirem de pontos de partida de tudo aquilo que fizemos em comunhão com Deus, é possível que o missionário amorável consiga, a partir do campo mental da consciência alerta, percorrer muitas conexões. Vamos aos poucos, passo a passo, nessa citação, porque ele está falando que um benfeitor espiritual, quando vai nos atender a um irmão nosso, ele pode, através desse campo da consciência, que é o campo consciência que nos alerta, né? O campo da consciência que nós agora já temos uma compreensão mais profunda do que é. Quando ele chega
e entra em sintonia com este campo, ele percorre o interior da nossa mente. Ele pode fazer essas irradiações em tons vibráteis sutis, harmoniosos, percorrer o interior da nossa mente. Aquelas áreas de remorso, de dor, esses registros que estão a nos prejudicar. Eles podem, dentro da sua condução, é claro, dentro da possibilidade daquele momento, dentro do que é possível fazer por cada um de nós, agir e fazer ecoar, direcionar pelo processo magnético uma transformação interior, no interior da nossa mente ou em determinadas áreas mentais que vai refletir, é claro, no nosso estado de vigília como se estivermos acordados. Por isso, vou dar um exemplo prático. Se temos uma dor profunda que nos faz entrar num processo depressivo, não sabemos a origem, mas vem do passado, de ações que fizemos no passado, estou dando um exemplo fictício, de um assassinato, vou dar um exemplo para mim mesmo, né? Não, vou botar José, de um assassinato que o irmão José fez no passado. E nesse momento, esse irmão José está no processo depressivo muito grande. Mas chegou o momento em que a ajuda se faz necessário. Qual é o caminho? O caminho é utilizar as referências íntimas de José, essas referências em sintonia com Deus, das suas boas ações, para que ele justamente em sua experiência consiga se fortalecer para mudar o padrão vibrátil daquela ação, compreender que o caminho não é entrar em tristeza profunda, mas em transformar, em transformar-se, em mudar, em agir no bem. Então os benfeitores fazem esta sintonia com esta área mental que está vibrando, está no momento da reencarnação, fazendo ele tomar decisões, ele entrar em processo depressivo e alterar a química cerebral do corpo físico, mas que tem origem em sua desorganização interior mental. Eu estou dando um exemplo. Então, isso aí é um caminho de tratamento que os benfeitores podem agir. E o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é nas reuniões mediúnicas, que isso aqui, vou fazendo parênteses, que eu ia referir no final, mas vou fazer agora, né? Num futuro vídeo, no futuro estudo, iremos fazer só sobre tratamento espiritual através da prece, da magnetização mental, tá certo? Da prece. Fechando parênteses, queremos falar até mais à frente nesse vídeo. Então, nós que estamos do lado de fora, podemos ajudar fazendo uma prece, harmonizando, ajudando os irmãos espirituais a encaminharem essas energias vibráteis para harmonizar o interior da mente de José. É só um exemplo sem entrar em muitos detalhes. Então, este caminho, o campo da consciência, ele vai se tornando gradativamente, que a gente vai colocando aqui, né? Passo a passo, camada a camada, muito importante para as decisões do nosso caminho, da vida aqui na Terra. Não deixemos de lado o campo da consciência. Mas vamos lá, continuar com a citação do nosso irmão Carlos. Isso faz com que seja impresso na mente em vigília
um verdadeiro potencial magnético, que, em expressivo número de casos, serve como estímulo à retomada do equilíbrio e do aprendizado no bom caminho da vida. Eu acho que o que Carlos falou, de forma sintética, os espíritos benfeitores têm esse conhecimento, essa linguagem que consegue ser objetiva e profunda, que vem para a nossa consciência para a gente tomar as boas resoluções no caminhar da vida. E está em sintonia com o que Emmanuel falou lá na mensagem do livro Consolador, que eu citei aqui há pouco tempo. Então, ao fazermos uma prece para alguém, ao encaminharmos a alguém uma prece, a dirigirmos o nosso pensamento em harmonia com Deus para alguém, com vontade, com determinação interior, com a fé alicerçada na racionalidade do bem, a gente faz uma prece. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma prece dita que você vai construindo e falando os seus sentimentos. Quando fazemos isso, estamos direcionando uma energia transformadora para aquele irmão, que vai entrar em sintonia com suas ações de harmonia com Deus. Vai fazê-lo entrar em sintonia com Deus. E pode ser um caminho de ajuste para a sua vida. A prece é muito importante. A prece para todos. Para aqueles que nos querem mal, para os nossos inimigos, para aqueles que estão doentes, para os irmãos que a gente conhece que está no plano espiritual. Dirigirmos a nossa harmonia, o nosso bem, fazermos o nosso bem estender-se e tocar os nossos irmãos. Aqueles que precisam, aqueles que nós amamos, mas também aqueles que por algum motivo não gostam da gente, não necessariamente um inimigo porque fizemos algo. Pode ser um inimigo em virtude quando começamos, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Todos que começam a tomar um caminho de mudança, de transformação no bem e começam a ajudar outras pessoas, pode ser que muitos espíritos não gostem. E você passa a ser inimigo desse espírito pelas suas ações no presente. Então a prece para todos, para harmonizar, isso é muito bom. E vamos para a parte final da mensagem. A importância desse campo é de tal magnitude que se trata de área energética protegida por Deus. Como eu falei, a importância desse campo transcende ainda as nossas compreensões, apesar de tudo que eu falei. Transcende as nossas compreensões. E ele é tão importante que Deus o protege. Ninguém entra em sintonia com ele. Ninguém o faz vibrar a não ser através da prece. Veja bem, quando eu falo que é possível fazê-lo vibrar através da harmonia da prece, é porque se entra em sintonia com ele em alto padrão vibratório e faz ele ecoar. Mas ninguém tem acesso ao que está dentro dele. Ninguém muda os seus registros. Ninguém transforma. Ninguém tem acesso. Ninguém tem esse poder porque Deus não permite. É a nossa proteção, o nosso caminho de volta. É o nosso caminho de volta quando erramos e é o nosso guia, é a nossa estrela guia. É Deus dentro de nós a nos guiar. Então, tem que ser protegido. Ninguém pode ter acesso a esta área mental. E esta área mental é tão importante que dentro dos processos de ações do magnetismo mental, que a prece é o magnetismo mental, todas as ações, todos os procedimentos
que estão descritos nos livros Mentomagnetismo 1 e Mentomagnetismo 2, todos os procedimentos estão relacionados a este campo, a esta área mental, porque faz parte da nossa vida ao longo do tempo. Ao longo do tempo, nós construímos. Fomos nós que fizemos este campo. Um campo que vai se tornando mais robusto à medida que nós agimos no bem. Não é? À medida que nós agimos no bem. Para finalizar, uma mensagem interessante que encontrei na Revista Espírita sobre a prece e sobre a ação. Vamos ver. Está na Revista Espírita de 1865. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente e feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só reclamando o concurso dos espíritos bons, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. Tem algumas coisas a nós destacar aqui, né? A prece é um pensamento. A prece é um pensamento. É um pensamento. Quando nós entramos em prece, nós coordenamos um bloco de energia em harmonia para a direção do nosso pensamento. Porque a prece é uma magnetização, como está escrito aqui. E em outras obras, em obras póstumas nós vemos isso, em outros momentos da Revista Espírita também, Allan Kardec nos fala que a prece é uma magnetização mental, e utiliza até essa expressão, né? Uma magnetização mental, que está escrita em obras póstumas, e também coloquei no livro, né? no vídeo anterior, se não me engano, essa referência, mas vou colocar aqui em obras póstumas e também na Revista Espírita. Então a prece é uma magnetização, é um pensamento, é uma força poderosa, é uma força transformadora, que é alicerçada com a vontade, com os bons sentimentos, com a ação dos espíritos que agem em conjunto, podem ser transformadoras, mudar profundamente o campo a que nos dirigimos. Se um grupo entra em oração, focaliza, direciona o pensamento conjunto, e a prece é um pensamento, para um determinado irmão que está doente. Este conjunto vai ser auxiliado, vai ser coordenado por benfeitores espirituais, que também trarão energias profundas, que estarão neste caminho, neste caminho de pensamento, do grupo para o irmão. E quando direcionamos intencionalmente para o campo da consciência do irmão, podemos ajudar através da magnetização pelo pensamento, em conjunto do grupo, fazer transformações profundas em nossos irmãos. Pode-se auxiliar no tratamento das distonias mentais, do autismo, das obsessões profundas. Esses caminhos que a prece direcionada para o campo consciência alerta, esses caminhos de ajustes e de ajuda, iremos desenvolver no próximo vídeo sobre um tratamento através do magnetismo mental. O que é isso, né? A prece
que é uma magnetização, é um pensamento, o pensamento brota da mente, então magnetização mental, a prece direcionada para ajudar o próximo. Então iremos fazer nos próximos estudos que estamos organizando esse trabalho do tratamento espiritual. Mas, de momento, fiquemos vigilantes com os pensamentos que brotam do interior, nos dando alerta, para seguirmos o bem, a liberdade que Deus nos dá, que nos colocou nesta encarnação, com todo o nosso passado, mas também com o nosso passado em harmonia com o bem. E com ele a dizer-nos, através da lei divina escrita na consciência, a dizer-nos sempre que sairmos do objetivo que nós escolhemos em harmonia com o caminho de Jesus, para nos alertar. Siga sempre o bem. Muita paz para todos.